todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos reunimos, irmãos, para prestarmos culto ao nosso Deus, ainda nos nossos lares, com as nossas famílias, mas servindo ao nosso bom Deus. E para isso, te convido a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. A leitura da palavra de Deus será do versículo 13 até o versículo 17. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nesse texto, o apóstolo Paulo está mostrando à igreja a grandeza de Jesus Cristo. A carta aos Colossenses, na verdade, ela foi escrita com o propósito de manifestar que Cristo é suficiente. E para fazer isso, Paulo então mostra o quanto ele é glorioso e grandioso. Ele diz então no versículo 13 que ele nos libertou do império das trevas, ele então é o nosso Redentor, ele é a imagem do Deus invisível, porque nele está toda a plenitude da divindade. Ao dizer que ele é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo que ele está acima de toda a criação, não que é o primeiro a ser criado, mas está acima de toda a criação. A prova é que nele, em Cristo, todas as coisas foram criadas, no céu, sobre a terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele, mas não só isso. Ele sempre existiu antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, não pode haver existência fora de Cristo. Então, Cristo não só cria, mas a manutenção, a continuidade da existência da própria criação depende também do Criador. Então, ele é o nosso Redentor, ele é o Deus, a imagem do Deus visível, invisível, e ele é o Criador de tudo, na terra, no céu, tudo que você possa imaginar, e aquele que sustenta a sua criação. Esse é o nosso Deus, o qual somos convocados a adorar nessa noite, o Deus que cria, mantém, sustenta toda a sua criação. Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o Senhor pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Nele temos a imagem do Deus invisível. Nele e por meio dele, todas as coisas foram criadas. Nós o adoramos por isso, nós o reverenciamos por isso. Engrandecido seja o Senhor. O Senhor não só criou todas as coisas, mas as mantém. E nada pode existir fora do Senhor. Louvado seja o Senhor por tua grandeza, por tua glória. Louvado seja o Senhor por quem o Senhor é. E a tua beleza é manifesto a nós, a tua bondade, a tua grandeza através da criação. Basta, ó Deus, olharmos ao redor, ou mesmo olharmos no espelho, e podemos testificar, ó Deus, esse Deus criador e mantenedor de toda a sua criação. A Ti, ó Deus, seja a honra, seja o louvor, seja a adoração. E que nós, como igreja, nos reunimos nessa noite para prestar um culto ao Senhor, com gratidão e reverência no nosso coração, diante de quem é o Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos cantar nesse momento o hino de número 28. Tuas obras te coroam como
abrir a palavra de Deus mais uma vez na carta de Paulo, agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição. Vamos ler até o 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é um texto muito claro sobre o perigo de menosprezar a revelação de Deus. O texto diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, Deus se revela ao mundo, seja através da criação, seja através da pregação do Evangelho. As pessoas têm podido perceber a existência de Deus. Aqui também na carta, nessa mesma carta, no capítulo 2, aqui no versículo 14, Paulo vai dizer que Deus implantou uma lei no coração. Por isso que em qualquer lugar do mundo as pessoas têm uma noção do que é certo e do que é errado, mesmo se elas não se conhecem, mesmo não tendo conhecimento umas das outras. Pensem no mundo antes, quando não havia tecnologia, quando pessoas não sabiam nem que existiam pessoas em algumas partes do mundo, mas havia um padrão de moralidade em qualquer lugar. Por que isso? Porque Deus implantou a lei no coração das pessoas. Então, a desobediência, o pecado é sempre uma negação da revelação de Deus. É sempre negar aquilo que Deus, de alguma forma, deixou claro que não deve ser feito. Isso é pecar. E nós, que somos salvos, não estamos imunes a isso. Porque nós temos a palavra de Deus, nós cremos nela, nós a lemos, nós ouvimos pregações domingo após domingo,
Mas muitas vezes nós ignoramos o que nós sabemos. Nós ignoramos aquilo que nos foi revelado e nos deixamos levar pelos desejos pecaminosos do nosso coração. O castigo de Deus ao mundo que ignora a sua revelação é justamente o fato de Deus retirar a sua graça. O texto diz que Deus os entregou, ou seja, Deus deixou que eles seguissem os próprios desvarios do seu próprio coração. Se Deus nos deixar à mercê de nós mesmos, nós vamos fazer coisas horríveis, detestáveis. O que impede de fazermos coisas horríveis e detestáveis é a graça de Deus. Mas quando nós ignoramos a revelação de Deus, nós estamos então muitas vezes buscando essa sentença sobre a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e tenhamos muito temor diante da revelação de Deus, para vivermos de acordo com a sua vontade. Quero desafiar você agora a fazer uma autoanálise do seu próprio coração. Se você tem ignorado a verdade revelada, se você tem se tornado insensível à verdade que você sabe da palavra de Deus, abaixe sua cabeça agora e abra o seu coração para o Senhor. Em seguida, vamos cantar o hino e depois nossa irmã Fernanda fará uma oração ao nosso Deus. Oremos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar.
bênçãos, teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amado Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, em toda a terra. Grande, maravilhoso é o Senhor e digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Nessa hora, Pai, queremos pedir ao Senhor que nos perdoe. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Sabemos, Pai, que temos desagradado muitas vezes ao Senhor, a Tua palavra, e rogamos ao Senhor que nos perdoe. Perdoe a nossa omissão, a nossa negligência. Perdoe, Senhor, o nosso falar, o nosso pensar. Perdoa-nos, Pai. E para que possamos render, oferecer um culto que agrade ao Senhor. Venha, Senhor, nos lavar, lava-nos dos nossos pecados, ó Deus, pecados mais ocultos. Mostra, Senhor, faça com que possamos ver quem de fato nós somos, Deus, e nos arrependermos e nos quebrantarmos diante do Senhor, e que possamos buscar vida que honre, que glorifique o Teu santo nome. No nome de Jesus, Pai, ser servido com cada ato desse culto. Fala conosco, lava-nos, purifica-nos do nosso pecado. No nome de Jesus. Amém. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Nada se compara à glória do Senhor, que criou os céus, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo aos céus ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo aos céus ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão.
Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, nós bendizemos, exaltamos o santo nome do Senhor. De fato, Deus, tu és incomparável. Não há outro Deus além de ti. Só tu és Deus, o Deus excelso, o Deus imutável, absoluto, autoexistente, que criou todas as coisas, Deus, para a tua glória e teu louvor. E a ti nessa hora nós rendemos a ti louvores, exaltamos a ti, Senhor Deus, com os cânticos, reconhecendo a tua grandeza, o Deus que tu és. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor diante do teu trono de graça. Que ele chegue como um aroma suave, ó Deus, e satisfaça o coração do Senhor. Que o Senhor seja adorado, seja exaltado sempre em nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nesse momento iniciar a exposição da palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos fazendo a exposição da carta aos Filipenses. Com a graça de Deus, hoje faremos a 6ª exposição e vamos também concluir o capítulo 1. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. A exposição será do versículo 27 até o versículo 30. Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai santo, obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ouvir a tua voz com liberdade ainda nesse país. Obrigado pelas Escrituras, porque por ela o Senhor fala conosco, o Senhor alimenta a nossa alma, o Senhor nos exorta, o Senhor nos mostra o caminho por onde devemos prosseguir. Obrigado porque a tua palavra é o instrumento do Senhor para nos edificar, fortalecer a nossa fé, para trazer a salvação. E pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale conosco. Use a tua palavra, ó Deus, para trabalhar profundamente o nosso coração. Nós necessitamos do Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor e almejamos isso nesse momento. Tenha misericórdia de mim, me dê a graça de expor a tua palavra com zelo, com fidelidade, sobretudo, ó Deus, no poder e na dependência do teu Espírito, para que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, salvação é um tema que nós sempre precisamos refletir sobre o que significa, ou qual a implicação do que significa ser salvo. Porque, do ponto de vista bíblico, salvação sempre envolve mudança, transformação. Salvação é algo vivo e transformador. Por exemplo, a linguagem bíblica de salvação, ela se refere a nascer de novo, ser nova criatura, ser transportado do reino das trevas para o reino de Jesus, ser um peregrino, um forasteiro. Sempre essa linguagem que identifica como alguém diferente, uma pessoa nova, com postura nova, com conduta nova, é alguém realmente que foi salvo, transformado pelo poder do Evangelho, pela obra do Espírito Santo. Então, todos esses termos bíblicos mostram que quando alguém é salvo, ou foi salvo, ele então agora tem um novo status. Ele agora possui uma vida diferente, o que vai implicar no modo como nos relacionamos agora com as pessoas, principalmente com o povo de Deus,
vai implicar agora na nossa ousadia e coragem para testemunhar, para falar, para manter firme as nossas convicções no mundo. E também vai mudar a nossa compreensão de que é possível enfrentarmos lutas, sofrimentos por causa do Evangelho. Na verdade, à medida que você procura ser fiel ao Evangelho, isso vai ser evidente na sua vida. Uns de uma forma mais drástica, outros menos, dependendo do contexto em que você vive ou a região em que você mora. Mas o Evangelho, ele muda em todo sentido, muda o nosso relacionamento, nos faz mais ousados para testemunhar e mantermos firmes em relação à verdade do Evangelho, mas também nos coloca numa posição, às vezes, de enfrentar lutas por causa da verdade do Evangelho. Mas tudo isso é graça de Deus, sempre é graça de Deus. E essas 3 verdades que eu acabei de dizer estão aqui, nesses versículos. Nesses versículos, Paulo fala sobre a necessidade de viver do modo digno do Evangelho. Esse é o tema da mensagem hoje, vivendo do modo digno do Evangelho. E Paulo, então, passa a descrever aqui 3 maneiras que caracterizam ou que descreve alguém que está vivendo do modo digno do Evangelho. Quando Paulo escreve essa carta, nós já temos dito isso aqui, ele estava preso em Roma. E como vimos na semana passada, ou nas exposições anteriores, a prisão de Paulo em nada atrapalhou o andamento ou o progresso do Evangelho. Paulo continuou pregando o Evangelho na prisão. Na verdade, como vimos, ele testemunhou de que, mesmo na prisão, o Evangelho expandiu. A guarda pretoriana havia se convertido, ou melhor, havia ouvido o Evangelho, pessoas de dentro do palácio haviam ouvido o Evangelho, a igreja estava mais ousada, a igreja em Roma, para proclamar o Evangelho. E Paulo também dá o seu testemunho pessoal, como vimos na semana passada, de que ele não estava com medo em momento algum. Ele até estava confiante de que seria solto, mas se não fosse também, ele não havia dificuldade, porque ele estaria com Cristo, o que para ele é incomparavelmente melhor. E o ponto, pelo menos eu entendo que seja o ponto marcante no capítulo 1, é justamente o versículo 21, quando Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O ponto de Paulo é que a salvação foi algo tão transformador na sua vida, que viver para ele é o próprio Cristo. Não dá para eliminar ou tirar fora algo. Viver e estar com Cristo é tudo a mesma coisa, porque Cristo é todo o significado, o propósito da sua existência. E morrer não é nada diferente, porque morrer é estar com Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele enfrentava os sofrimentos, ele pregava o Evangelho com ousadia, e ele procurava viver com intensidade o Evangelho, porque a vida dele era o próprio Cristo. E Paulo, então, ao escrever essas últimas palavras no capítulo 1, ele chama a atenção da igreja para que a igreja também viva o cristianismo de forma autêntica, ou com a autenticidade que o Evangelho exige para cada um de nós. E observe que ele começa o versículo 27 dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo diz o seguinte: olha, quando eu sair da prisão, eu quero poder ver vocês e perceber que vocês estão vivendo do modo digno do Evangelho. Mas mesmo que eu não saia, eu quero poder ouvir. Quero ouvir notícias de que vocês estão vivendo do modo digno do Evangelho. Essa era a expectativa e o anseio, o desejo do apóstolo Paulo. Ele estava orando por isso, nós já vimos isso no versículo, a partir do versículo 10, que ele estava orando para que aquela igreja vivesse do modo digno do Evangelho. A palavra aqui, vivei, interessante que essa palavra no original grego, ela tem um significado mais amplo. Na verdade, aqui é viver como cidadão.
ou viver como membro de uma comunidade. Essa é a tradução literal aqui, que foi contraído como somente vivei. A ideia aqui é viva como um cidadão, mas, acima de tudo, um cidadão que vive de um modo digno do Evangelho. E é curioso, porque essa não é uma palavra muito comum, por que Paulo usa essa expressão aqui? É bem provável que Paulo está chamando a atenção deles, porque o povo em Filipos tinha um grande orgulho de serem cidadãos romanos, pertencentes ao Império Romano. Mas agora que eles se converteram, eles receberam uma dupla cidadania, porque eles também são cidadãos do céu, que pertence a um outro reino. E Paulo diz isso aqui no capítulo 3, versículo 20, ele fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é bem provável que Paulo está chamando a atenção para a igreja viver como cidadãos dos céus. Viver do modo digno do Evangelho é viver na terra, mas como cidadãos dos céus. Viver aqui, mas com esse diferencial que é dado àqueles que receberam o Espírito Santo, que foram regenerados pela pregação do Evangelho, que possuem a fé salvadora, que é viva, que é verdadeira. E viver do modo digno do Evangelho é um tipo de vida que é caracterizado por aqueles que foram salvos, que foram transformados por Cristo Jesus. E Paulo, então, ele passa a descrever como é esse modo de vida que é coerente com a graça do Evangelho. E a primeira coisa a se esperar de uma comunidade formada por pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho é que elas estejam dispostas a lutarem juntas, unidas pela fé evangélica. É o que ele diz aqui, quando ele diz que é para viver do modo digno do Evangelho, e o seu anseio de ou ver ou ouvir, é que, no tocante a eles, que eles estejam firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A ideia aqui, estar firmes em um só espírito, como uma só alma, a ideia é que eles estejam unidos realmente, com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, ou seja, unidos na mesma missão de lutar pela fé evangélica. Eles precisam estar unidos no mesmo pensamento. E ao que parece, há evidências na própria carta de que um dos problemas que havia na igreja em Filipos era justamente a falta de unidade. Alguma coisa estava acontecendo ali e aquela igreja não estava vivendo com a dignidade do Evangelho em unidade. Nós veremos isso mais adiante, em outras exposições, mas, por exemplo, se você chegar no capítulo 2, que já é a próxima exposição, no versículo 2 ele fala: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, unidos firmes em um só espírito, como uma só alma, ou seja, que vocês tenham o mesmo sentimento, sejam unidos de alma, tenhais o mesmo pensamento, não haja divisão entre vocês, e assim, juntos, lutem pela fé evangélica. E Paulo já havia orado a respeito disso, para que eles tenham esse crescimento. No versículo 10, quando Paulo, no versículo 9, ele diz que ele estava orando pela igreja, e o propósito da sua oração era que o amor aumente mais e mais, mais e mais, que aquela igreja fosse uma igreja amorosa, unida, com o mesmo sentimento, firmados no mesmo propósito, e assim pudessem lutar juntos pela fé evangélica. Segundo o versículo 28, aquela igreja possuía alguns adversários. E como poderiam vencer esses adversários se ela não estivesse unida? Unidade
é sempre necessário a igreja, em todos os sentidos. O próprio Senhor Jesus Cristo, pensando, por exemplo, na proclamação do Evangelho, na expansão do reino de Deus, Jesus, na oração sacerdotal, quando ele ora para que o povo de Deus viva em unidade, ele diz para que o mundo perceba que Jesus Cristo foi enviado dos céus. A unidade é uma forma de o mundo perceber que de fato somos cristãos. Mas não só isso, o povo unido, eles têm mais coragem, ousadia, um sustentando o outro, fortalecendo o outro, ajudando o outro, e assim nós enfrentamos as lutas, as oposições por causa do Evangelho. Se o povo não vive unido, eles não conseguem, nenhuma igreja consegue sobreviver nesse mundo se ela não estiver unida. Assim, mas unidos, firmes, pensando em um objetivo maior, a proclamação do Evangelho, o avanço do reino e a firmeza doutrinária da verdade. Agora, em unidade, envolve quebrantamento, envolve humildade, envolve preferir o outro em honra a si mesmo. Unidade, também, pensando na luta pela fé evangélica, envolve também coerência teológica, ou seja, quando pensamos em unidade, pensamos também em estar unidos no mesmo pensamento teológico. Ou seja, a igreja ela precisa estar toda alinhada nas Escrituras. O nosso pensamento deve estar coeso com a verdade das Escrituras. Firmeza doutrinária. É assim que a igreja vai se manter firme aos ataques que ela recebe de todos os lados. E a igreja sempre foi atacada, meus irmãos. Ela continua sendo atacada e será. A igreja ela vive sempre em luta na terra. É por isso que a nossa confissão de fé fala de uma igreja que é triunfante, mas também fala de uma igreja que é militante. E a unidade é uma característica, pelo menos deve ser, uma característica daqueles que nasceram de novo. Se você se diz cristão, que foi salvo, foi regenerado, mas você é alguém que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, de relacionar com o povo de Deus. Tem muita gente fora da igreja e diz que está decepcionado com a igreja, que eu não preciso de igreja, que eu cultuo a Deus em casa, porque a igreja só me faz mal, etc, etc. Essas pessoas correm o sério risco de nunca terem sido salvas. Porque uma das características da transformação que o Evangelho causa na vida das pessoas é a graça de poderem viver umas com as outras. Isso não quer dizer que não haja luta. Isso não quer dizer que no processo, na caminhada, não tenhamos decepções. O apóstolo Paulo fala das suas próprias decepções nas suas cartas. É só você ler. Mas a Bíblia sempre fala para perdoar, andar a segunda milha. A Bíblia fala sempre para que haja uma mudança realmente de atitude para com aqueles que nos têm ofendido. Nos manda confrontar uns aos outros e buscar sempre a reconciliação, sempre olhando para si mesmo, para os seus próprios erros, para os seus próprios pecados. Essas verdades do Evangelho é que nos dá condições de viver em unidade. Pense bem nisso. Viver do modo digno do Evangelho é procurar estar unidos em um só Espírito, com uma só alma, e juntos, unidos, não separados, sempre unidos, juntos, lutarmos pela fé evangélica. Em segundo lugar, a segunda característica que Paulo vai destacar aqui, de um povo que está procurando viver do modo digno do Evangelho, é que esse povo não se intimida diante dos adversários da igreja ou os adversários do Evangelho. Versículo 28 ele fala, ou seja, além disso, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Em nada estáis intimidados. Ou seja, uma igreja que vive do modo digno do Evangelho, porque a ideia é o seguinte, o Evangelho é algo tão glorioso, aquilo que o Evangelho causa e propõe para a vida daqueles que recebeu a Cristo é tão glorioso,
que exige um modo de vida que seja digno com a glória do Evangelho. O Evangelho ele é glorioso porque, além de expor o nosso pecado, a nossa fraqueza, a glória do Evangelho é mostrar o Salvador, que apesar de nós, nos redime. O Evangelho ele expõe o quanto somos inaptos, incapazes de ir para o céu, mas mostra um Cristo capaz de nos levar para o céu, sendo o nosso substituto, morrendo a nossa morte e vivendo a vida que nós deveríamos viver, e pagando por todos os nossos pecados. O Evangelho é tão glorioso porque ele mostra também a obra do Espírito Santo, que por causa do Evangelho nos regenera, nos transforma, nos dá a fé salvadora, e tudo isso de graça, mudando a nossa existência aqui e agora. Mas também a glória do Evangelho, ela nos mostra o futuro, nos dando esperança da vida eterna, de estar com o Senhor e viver eternamente com o Senhor. E esse Evangelho glorioso, que tem tantas bênçãos para aquele que crê, exige que haja da nossa parte coragem e ousadia diante das lutas que podemos enfrentar por causa desse Evangelho. E Paulo diz que eles não deveriam se intimidar em nada pelos adversários. Agora, quais adversários Paulo está se referindo? Cada geração tem os seus adversários. Mas os adversários a quem Paulo se refere estão presentes. Paulo fala sobre eles na carta. Dito que são 3 adversários que Paulo provavelmente está pensando aqui. Mas você vai observar que esses 3 adversários são muitas vezes os mesmos adversários que a igreja tem enfrentado ao longo dos séculos. Então, quais são esses 3 possíveis adversários? Primeiro, o próprio povo da cidade de Filipos. No versículo 30, Paulo fala o seguinte: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Ou seja, vocês estão passando pela mesma luta que vocês me viram passar, e ainda agora ouvis que é meu. Que lutas são essas que eles estão passando, que eles viram o apóstolo Paulo passar? Se você lembrar de Atos capítulo 16, quando Paulo prega o evangelho em Filipos, ele é preso, ele foi açoitado. Os próprios moradores da cidade de Filipos se levantaram contra ele. E o que é bem provável que os crentes ali estavam sofrendo algum tipo de perseguição dos seus próprios patrícios. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Então, algum tipo de perseguição, de sofrimento, por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo, sofrendo ali dentro da sua própria cidade, da própria região em que moravam. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente hão de ser perseguidos. E quando o povo de Deus tem coragem de viver o evangelho mesmo, dificilmente ele não sofrerá oposição. Dificilmente. Então não se escandalize quando você ouve a mídia falando de cristãos. Eu sei que às vezes cristãos dão mau testemunho, mas toda vez que a mídia falar de um cristão, você levanta a antena. Fique atento para ver se de fato as coisas são assim. Há muita perseguição ao povo de Deus simplesmente porque são povo de Deus. Lembra o que fizeram com o pastor presbiteriano da nossa igreja, que foi convidado a ser ministro da educação, reverendo Milton? Primeira coisa que fizeram foi pegar uma mensagem dele, em que ele mostra biblicamente como se deve criar um filho. Biblicamente, ponto. E o que eu fiquei pasmo não foi a mídia somente, eu vi cristãos condenando esse tipo de ensinamento. Uma outra irmã nossa, esposa de um pastor presbiteriano, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, ela foi impedida de publicar o livro dela,
onde ela traz orientações claras, de acordo com as Escrituras, de como educar filhos. Nenhum lugar na Bíblia, nós vamos ver a autorização para espancar criança. Nenhum lugar. Mas também nenhum lugar na Bíblia você vai ver autorização para você não dar a correção que necessária for, dentro do princípio bíblico, que é sempre com amor, visando o bem da criança, com cuidado, com conversa, com diálogo, etc. Isso aí, a Bíblia é muito clara sobre isso. E não há nada do que as pessoas expõem. Elas pintam a coisa como se fosse uma monstruosidade, se quisessem machucar, apedrejar, etc. Mas tudo isso é luta que a igreja sofre por causa do Evangelho. É tudo isso. Agora, eu vejo crentes, inclusive eu vi crentes dizendo, mas o meu Deus não ensina isso. Eu fiquei pensando, mas que Deus é que você serve? Porque não lê as Escrituras. Então, às vezes, você vai sofrer dentro da própria cidade, pessoas da sua região, mas também de pessoas que se dizem cristãs. Era o caso deles também aqui. 2 grupos que se diziam cristãos. Um são os judaizantes, porque é aquele grupo de judeus que diziam ser cristãos, mas diziam, olha, nós seguimos Cristo, Cristo é o Messias, todavia, para alguém ser salvo, precisa guardar os costumes judaicos, precisa circuncidar, tem que guardar o sábado. Então, eles colocavam uma carga, um adendo a mais às costas do cristão. Eles não proclamavam a mensagem de que a obra de Cristo é suficiente. E Paulo os condena. No capítulo 3, no versículo 2, Paulo os condena de forma bem enérgica. Ele diz, 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Pessoas se diziam cristãs, mas que não confiavam na obra suficiente de Cristo, mas colocavam um adendo a mais, para que alguém pudesse, então, confiar que de fato estava salvo. Nós também sofremos, às vezes, esse tipo de lutas. Pessoas que se dizem cristãs, mas que ensinam um outro evangelho. Um outro evangelho. Um evangelho sem Cristo. Um evangelho focado nas obras. Ou um evangelho ainda bem diferente do que foi proclamado na época do apóstolo Paulo. Um evangelho focado somente nas bênçãos materiais, mas não um evangelho bíblico. Mas a igreja precisa estar unida e não ter medo, ser ousada e corajosa para defender o evangelho, seja contra as pessoas da cidade, do país, seja contra os falsos obreiros que usam o nome de Cristo, mas ensinam um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ou contra aqueles que também se dizem de alguma forma cristãos, mas que estão totalmente longe do cristianismo, vivendo numa vida imoral, uma vida focada somente nos prazeres da terra, totalmente distante do Senhor. Esse era um outro grupo que havia, e que a igreja de Filipos estava tendo que enfrentá-los, às vezes em debate, em lutas constantes com esse grupo. Aí no capítulo 3, no versículo 17, o apóstolo Paulo fala desse terceiro grupo. Ele fala, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, observe os líderes que andam de acordo com o nosso modelo, ou seja, de acordo com o ensinamento dos apóstolos, a verdade do evangelho. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, andam entre nós. Então, gente do meio. E Paulo diz com profunda tristeza, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estão entre nós, mas são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha, se dizem cristãos,
mas o foco deles é as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu. É o contraste. Quando uma igreja que se diz cristã, mas todo o seu foco é só aqui e agora, e eu penso muito nessas igrejas hoje, na teologia da prosperidade, que o evangelho para eles é comprar coisas, o evangelho é só isso. Todo testemunho de alguém que vai falar do evangelho, eu comprei, eu conquistei, aqui, como se a vida se limitasse aqui, o coração está aprisionado aqui. Não é o evangelho verdadeiro. E a igreja não pode se intimidar diante dessas heresias, diante desse falso evangelho, ou diante daqueles que se levantam contra a igreja, de forma alguma. E por isso que Paulo quer que eles estejam unidos mesmo, focados todos no mesmo pensamento e propósito, lutando pela fé evangélica, que não tenham medo, não se sintam intimidados pelos adversários. Pois, ainda no versículo 28, o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, qual que é a prova evidente da perdição deles? É que eles não creem em Jesus Cristo como seu Salvador, zombam da igreja, criticam a igreja, se levantam contra a igreja, ensinam um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, que confia nas obras e não no Cristo vivo e suficiente, que se afastaram do evangelho e focam somente nas coisas terrenas. Isso é prova evidente de que estão perdidos. Agora, para vocês outros, ou para vós outros, de salvação. Por quê? Porque andam diferente, porque confiam somente em Jesus Cristo como seu Salvador, que não diluem o evangelho e que lutam contra qualquer tipo de mensagem que se esquece do céu. Agora, esses se levantam contra a igreja, e aqueles que se levantam contra esse tipo de postura, isso é prova de que estão lutando pela fé evangélica, isso é prova de que foram salvos, que foram regenerados. Porque o ponto de Paulo qual que é o modo digno de viver do evangelho? É que sejam unidos, no mesmo pensamento e propósito, lutando pela fé evangélica, e que tenham coragem para enfrentar tudo que for contra a verdade do evangelho. E, meus irmãos, nós já vivemos isso hoje. E é interessante que, às vezes, nós corremos alguns riscos. Um é não ter coragem de pregar a verdade com medo de perseguição, de ser mal entendido, e as pessoas não gostarem. É o tal do politicamente correto. E nós vivemos numa geração que, independente da igreja ou não, o pessoal até brinca na internet, né, o mimimi. Mas a igreja não pode ter essa fraqueza. A verdade é a verdade. E ela tem que ser ensinada. Todos vão concordar? Não. Vão criticar? Alguns vão. Vão até querer processar e etc. Mas a igreja tem que ser firme na pregação da verdade do evangelho. A segunda coisa, a igreja precisa ser firme no que tange a salvação pela graça. Ela não pode negociar a verdade de que a salvação é obra exclusiva da graça. Se você negocia isso, então a glória que deveria ser dada a Deus pela salvação não é dada. Então, heresias que vão contra a suficiência da obra do Salvador de Cristo precisam ser combatidas. E às vezes a gente fica, mas vai ofender o irmão. Fala a verdade em amor, mas tem que falar. Falar a verdade em amor, mas tem que falar. E se levantar firme contra aqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Mas em terceiro lugar, nós viveremos do modo digno do evangelho se nós entendermos que ser cristão envolve também receber a graça de padecer por Cristo. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Pois foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Eu acho interessante a forma como Paulo coloca isso aqui.
Como é que alguém é capaz de crer? Você só pode crer em Deus se você receber a graça para crer. Ninguém é capaz de crer em Deus sem antes receber a graça para crer. E ninguém é capaz de sofrer por causa de Cristo se também não receber a graça para isso. Às vezes o nosso medo é, e se vier a perseguição, se vier lutas por causa do Evangelho? Você já tem em Cristo Jesus graça para enfrentar o que for necessário enfrentar. A salvação, você recebe a graça de crer, mas você também recebe a graça para poder sofrer, se necessário for, por causa do Evangelho. E é interessante Paulo falar isso aqui, porque Paulo está deixando claro, crer é obra da graça de Deus. E na própria experiência da igreja em Filipos, na experiência, o livro de Atos, por exemplo, nos deixa claro, quando ele fala dos primeiros convertidos lá em Filipos, em relação a Lídia, por exemplo, que foi uma das primeiras convertidas ali na cidade de Filipos, lá no livro de Atos você lê o seguinte, Atos 16, 14, em relação a Lídia: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Como que Lídia conseguiu crer? Porque o Senhor lhe abriu o coração para entender. Crer é obra da graça. E conseguir enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho é obra da graça. E é lindo essas palavras, porque Paulo então demonstra a sua humildade. Porque ele havia dito, nos versículos anteriores, como nós já vimos, que ele estava firme, apesar do sofrimento, estava firme. E você vê que Paulo não reclama em momento algum da sua prisão, de que talvez poderia morrer por causa do Evangelho. Pelo contrário, é sempre num tom positivo, e a gente fica até constrangido quando lê aquele texto. Mas o que Paulo está dizendo é que a mesma graça que lhe fez crer em Jesus na estrada de Damasco, essa graça agora lhe dá condições de sofrer por causa de Jesus na prisão em Roma e na expectativa de que poderia viver ou morrer. E em todo caso, é a graça de Deus que o fez crer e é a graça de Deus que o sustentava diante das lutas. E Paulo está dizendo, olha, viver do modo digno do Evangelho é compreender isso, que existe graça da parte de Deus para nós enfrentarmos o sofrimento. E Paulo diz, a grande prova disso é que vocês têm o mesmo combate que vistes em mim. Ou seja, vocês estão passando aí em Filipos a mesma luta que vocês me viram passar. E que ainda agora vocês têm visto que eu estou passando. Vocês têm ouvido falar da luta que eu tenho passado aqui. Mas isso é graça de Deus. É Ele que me dá condições de enfrentar isso. E vai me dar condições de ser fiel até o fim. Ele tinha essa convicção. Versículo 20, ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Ele tinha a convicção de que Deus não ia deixar com que ele fosse objeto de vergonha. Agora, é muito lindo você compreender isso, porque isso acalma o nosso coração. Quando vem as lutas, bem, Deus vai me dar graça de enfrentar essa luta. Isso nos dá também esperança, porque às vezes a gente fica, será que eu vou conseguir? Não, bem, Deus vai me dar graça. Isso nos dá humildade, porque tem gente que às vezes pensa, não, eu consigo. Lembra de Pedro? De maneira alguma te negarei, Senhor. Mas Jesus falou, então você tem que aprender que para não me negar, você precisa da minha graça. Eu vou retirar ela um pouquinho para você aprender. E Pedro então teve que aprender através do sofrimento. E uma forma de eu enfrentar o sofrimento é reconhecer que Deus vai me ajudar a enfrentá-lo, que Ele está comigo.
o mesmo Deus que me deu a graça de crer, é aquele que me dá a graça de enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho. Mas lembre, meu irmão, é por causa do Evangelho. Tem crente que sofre, mas não é por causa do Evangelho. Ele sofre por causa de pecado, ele sofre porque não confia em Deus, ele sofre porque faz as coisas erradas. Ele está falando sobre a graça, é essa graça que Deus vai dar para aqueles que tiverem que sofrer por causa do Evangelho. Concluindo, o desejo do apóstolo Paulo para aquela igreja é o mesmo que Deus tem para nós também, porque Deus está falando através de Paulo ali. O desejo de Deus para nós é que vivamos um modo digno do Evangelho. O Evangelho espera-se algo de nós, esse Evangelho que nos transforma, que nos muda. Recapitulando, espera-se que vivamos unidos, com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, e lutemos juntos, firmes, pela causa de Cristo. O modo digno do Evangelho é que compreendamos, ou que tenhamos coragem de lutar contra aqueles que se levantam contra o Evangelho. Que não sejamos intimidados, mas esse mesmo Evangelho é capaz de nos dar coragem e ousadia, que possamos ser corajosos e ousados quando defendermos a verdade do Evangelho. Mas viver do modo digno do Evangelho é compreender que Deus nos salvou e vai nos dar condições, graça necessária para enfrentar o sofrimento por causa desse Evangelho. Como eu disse, há alguns lugares no mundo que os cristãos sofrem muito, mas muito mais do que nós aqui, muito, mas muito. É bem possível que num futuro não muito longo nós vamos sofrer mais. Eu tenho percebido algumas questões no mundo. É bem possível que iremos sofrer mais por causa do Evangelho. Nos Estados Unidos, por exemplo, e nessa pandemia você percebe como os inimigos da igreja estão querendo aproveitar. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns cristãos foram para dentro dos cassinos prestar culto como uma forma de protesto. Porque os cassinos poderiam funcionar, mas as igrejas não. John MacArthur, um pregador famoso da nossa geração, corre o risco de ser preso, porque ele se levantou contra algumas medidas do Estado que liberou todo mundo, menos a igreja. Não é o nosso caso aqui. Aqui no Brasil está liberado. Nós, por exemplo, não voltamos ainda por questão de prudência, mas esperamos, se permitindo Deus, conforme for o andamento das coisas em Cuiabá, logo retomarmos. Mas você se percebe que há algumas mudanças na mídia, na política, de alguns setores da sociedade que tentam minar a voz do Evangelho de alguma forma, o que nós não vimos alguns anos atrás. E a tendência a isso é piorar. Mas o modo digno do Evangelho é entender que Deus nos chamou também para sofrer por causa do Evangelho e vai nos dar graça para enfrentar o que for necessário. Mas durante esse processo devemos estar juntos, unidos e com coragem e ousadia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Pedimos que o teu Santo Espírito fale, aplique essa verdade no nosso coração, aumentando a nossa fé, nos fazendo mais unidos, no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Possamos estar sempre dispostos a lutar firmes, com coragem, com ousadia, por causa da verdade do Evangelho, entendendo que o sofrimento é também parte do processo da nossa salvação, é graça do Senhor, e graça também para enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho quando for necessário. Que possamos compreender essas verdades, que elas possam estar muito firmes na nossa mente, no nosso coração, e que possamos viver de acordo com esses princípios, e assim o Senhor será glorificado em tudo.
toma conta de nós e nos fortaleça. Abençoe, ó Deus, a nossa nação, abençoe o mundo. Temos vivido esse tempo difícil dessa pandemia. Que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de passar por isso o mais breve possível. Nos proteja, nos preserve e nos ajude, ó Deus, a estar firmes diante da Tua presença em todo o tempo. Abençoe cada irmão que está ouvindo ou que ouviu a pregação do Evangelho nessa noite. Que a graça e a bondade do Senhor repouse sobre cada um. E, amados irmãos, fiquem agora em paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e que o poder e a consolação do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Eu queria dar um breve aviso. O Conselho se reuniu essa semana e nós estamos desejosos de voltar a ter o culto presencial. Como foi tudo liberado, e estão dizendo que parece que está tendo uma queda no contágio aqui em Cuiabá, mas isso ainda não está muito claro. Então, o que nós pensamos? Vamos aguardar mais 2 semanas. Então, uma já se passou, está tudo praticamente já aberto, seguindo as normas de segurança, mas estão abertos. Só você andar pela cidade, você percebe isso. Vamos aguardar mais 2 semanas e ver se de fato estabilizou e está caminhando para diminuir. Então, com mais segurança, retornaremos daqui 2 semanas. Salvo que haja algo contrário, ou seja, em vez de cair, aumente ainda mais. Eu acho que o fato de estar tudo liberado, esse período aí de 3 semanas, uma já se passou, é um bom termômetro para nós sabermos como que está. E assim, então, os irmãos poderão, aqueles que não fazem parte do grupo de risco, poderão vir com mais tranquilidade e segurança. Eu, praticamente, estou ansioso para voltar para o culto presencial. Eu não aguento muito ficar falando para uma câmera. Estou ansioso de ver os irmãos. E ansioso de que passe logo isso, porque também só ver não é suficiente. A gente quer abraçar, estar junto. E estamos orando para que Deus nos dê graça de que isso aconteça o mais breve possível. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Dê uma semana abençoada. Vamos continuar orando uns pelos outros. Eu acredito que vocês já devem todos estar sabendo da morte do pastor Pedro. Eu chamava de Pedrinho. Fomos colegas da mesma igreja, na Peniel. Na adolescência, ele é um pouco mais velho do que eu. Ele foi meu professor na sala de adolescentes. O pouco que eu sei de violão foi ele que me ensinou. Pude pregar na igreja dele enquanto pastoreava em Rosário Oeste. Fez conosco o curso aqui de pós-graduação em aconselhamento bíblico. E 15 dias antes dele ficar doente, ele tinha me ligado querendo saber se tinha um mestrado também no curso. Eu até falei de um outro curso, e ele falou que ia tentar se organizar para vir. Mas os planos de Deus eram outro. E ele tem lutado já há uns 7 meses, e ele estava já numa situação difícil, sofrível. Para nós que ficamos, e especialmente a família, é dolorido perder o nosso irmão. Mas para ele é incomparavelmente melhor estar com Cristo, desfrutando da companhia do Senhor. Então, ore pela família, há outras pessoas sofrendo, e você tem acompanhado no grupo. Continue orando, parentes, amigos, irmãos nossos que estão doentes, que estão hospitalizados, e é tempo de orarmos mesmo uns pelos outros e clamar a Deus. Temos visto algumas pessoas em situação difícil, mas também temos visto Deus trazer muitas pessoas. Continue orando pela mãe do pastor Marcos, a situação dela também não é fácil, mas continue orando. O sobrinho da Eliane também não está bem, e muitos outros aí, não vou lembrar o nome de todos, mas vamos continuar firmes e que Deus dê graça
a cada um naquilo que for necessário. Deus abençoe e dê uma semana abençoada em nome de Jesus.